Bom, pessoal, muito bom dia a todos. Vamos dar início, então, a mais uma reunião semanal. Hoje é dia 18 de julho de 2022. E a gente começa falando, então, do cenário local primeiro. A gente teve uma semana que foi aí repleta de indicadores econômicos, né, e temores sobre recessão econômica nos mercados globais. A gente teve o Ibovespa aí recuando 3,73% na semana passada, cotado aos 96.551 pontos. No cenário local, a gente viu a receita real do setor de serviços crescer 9,2% em maio, indicando um crescimento generalizado das atividades. O afrouxamento da política de restrição de mobilidade, em conjunto com o aumento da renda disponível das famílias, continua a impulsionar a demanda no setor de serviços, pelo menos no curto prazo. Tá? Ainda em dados econômicos, a gente teve os resultados do comércio varejista em maio, que tiveram um crescimento de 0,1%, muito abaixo dos 1% esperado pelo consenso de mercado. E na política doméstica, a gente teve a PEC do estado de emergência que foi aprovada na Câmara dos Deputados. Todas essas medidas elas terão validade até o final de dezembro, com impacto fiscal na faixa aí de 41 bilhões de reais. Tá? Com isso, a gente teve uma semana aí bastante negativa no cenário local, e lá fora também não foi muito diferente. Tá? A queda um pouco mais branda. Começando falando de Estados Unidos primeiro, né? A gente teve o início da temporada de resultados nos Estados Unidos, com os grandes bancos reportando, iniciando aí a temporada de balanço, né, e acabando que eles desapontaram a expectativa à medida que indicaram uma postura de cautela frente aos riscos atuais. Tá? Na agenda econômica, destaque para a inflação ao consumidor e ao produtor, que subiram 9,1% e 11,3% no acumulado dos últimos 12 meses com base em junho. Tá aumentando as apostas de que o Federal Reserve ele seguirá subindo os juros aí na próxima reunião. O mercado ele chegou inclusive a precificar uma alta de até 100 basis points, e temores de recessão aumentaram, né? Então, a diferença entre as taxas dos títulos de 2 anos e de 10 anos atingiram o menor nível desde o ano 2000. É um fato bastante relevante aí no mercado. Na sexta-feira, porém, os mercados tiveram alívio e registraram altas depois da divulgação do sentimento ao consumidor nos Estados Unidos, que mostrou queda na expectativa de inflação no longo prazo. Além disso, dados de venda do varejo acima do esperado mostraram que a economia americana continua ainda bastante resiliente. Tá? E na China, a gente teve divulgação de dados da atividade econômica, né? O PIB do segundo trimestre desacelerou 0,4% na comparação anual, bem abaixo dos 1,2% esperado pelo consenso e registrando o menor crescimento desde 2020. A economia foi fortemente pressionada pela política zero Covid, né, que a gente já vem discutindo há algum tempo. E por outro lado, os dados mensais de junho mostraram sinais de melhora, já com vendas do varejo crescendo 3,1% e a produção industrial também expandiu 3,8%. E por fim, o nosso índice de fundos imobiliários, né, o IFIX, ele fechou a semana em queda de 0,5%, impulsionado negativamente pelos segmentos de recebíveis e de lajes corporativas. Tá? Dando sequência, como o Leandro está fora, eu vou pedir para o Alípio comentar aí a parte de agro. Bom dia, Alípio. Bom dia, Gustavo. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Em relação à soja, o volume de negócios com soja nos últimos dias, ele ficou mais contido aí no mercado brasileiro diante de tanta volatilidade que o mercado de commodity agrícola está enfrentando, principalmente a soja, né? Lá em Chicago e também do dólar em relação ao real. Esse cenário, segundo até a Pátria Agronegócios, dificulta para o produtor rural entender qual que é o melhor preço para vender o produto. Então, volatilidade na soja combinado com volatilidade no dólar dificulta para o produtor rural tomar uma decisão em saber qual que é o melhor momento de vender ou não seu produto. Por isso as travas fazem ainda mais sentido nesse momento, né? Então, essa última semana ela foi bastante intensa aí para a soja, né? Principalmente nesse mercado bastante arisco aí em relação ao financeiro. Na Bolsa de Chicago, depois de uma semana que foi bastante confusa e volátil, os preços no último pregão aí de sexta-feira ficaram no campo misto, né, entre altas e baixas, e a gente encerra a semana com 13,12% de queda
negociando a $32 a saca, né? O mercado também está de olho em relação à área plantada nos Estados Unidos, né, que também é um fator que traz bastante volatilidade, e também em relação ao clima no meio oeste americano. Eles deixam as cotações cada vez mais confusas lá em Chicago, tá? Em relação ao milho, tivemos uma alta de 3,56 na semana, negociado a R$ 85 a saca. O milho também fecha com pouco negociação. O Porto brasileiro está negociando na faixa de 88, R$ 90 a saca, com indicativo de alta para agosto e dezembro, mas está muito abaixo do interesse dos vendedores, né? Por isso que poucos negócios acontecem. A colheita da segunda safra já atingiu 53% aproximadamente, está num ritmo até interessante, mas o produtor rural diminuiu o ritmo ou o interesse em acelerar a colheita em função da atual queda nos preços do milho, né? Então, como esse preço não está interessante, o produtor rural segura aí a produção dentro da lavoura, né? Não acelera. Em Chicago também poucos movimentos e os preços internacionais do milho também finalizaram na última semana, operando no campo misto aí, tá bom? O boi gordo, uma queda de 1,33 na semana, enquanto os preços no mercado físico do boi gordo, eles são estáveis, né, com a arroba sendo negociada em média de R$ 315 a arroba. Minas Gerais e Mato Grosso, eles seguiram sentindo bastante queda nas cotações, que são estados importantes aí na produção de boi gordo, né? Na B3 a gente encerra com 1,33 de queda, negociando a R$ 319,75 a arroba do boi gordo. É importante destacar que no primeiro semestre as vendas externas de carne bovina foram recordes no nosso país, impulsionado bastante pelas vendas para os Estados Unidos e para a China. E se a gente olhar o histórico dos anos anteriores, o segundo semestre é ainda mais quente em relação à comercialização do Brasil para esses dois países. Então, a gente deve ter uma comercialização recorde ainda nesse ano, até porque o mercado interno está bastante desaquecido por esse momento de alta inflação, né? Então, o mercado doméstico enfraquecido, os frigoríficos eles acabam focando nesse canal aí internacional de escoamento da produção. Agora, em relação ao café, aqui teve uma volatilidade muito alta, tivemos uma queda na semana de 10%, algo que a gente não via há muito tempo. A saca veio, há pouco tempo atrás era $300 a saca, veio para $241 a saca de café, né? Bastante em função do temor com recessão econômica, ele fez o café arábica recuar em 5 dias lá em Nova York, né? Os fundamentos do café eles seguem bastante sólidos, mas ele sentiu esse impasse de uma possível recessão que afeta a cotação, mesmo com a colheita da safra brasileira atrasada e com possibilidade de quebra ainda mais expressiva na produção deste ano. Então, o cenário se constrói então um cenário altista, né? Mas como essa possível recessão fez com que bastante fundos desmontassem posições em café e montassem posições em dólar, né? Então isso trouxe bastante volatilidade. E o mercado ainda ele segue de olho nas condições climáticas no Brasil, né? Primeiro pelo período de inverno que a gente começa a entrar, que pode trazer ainda mais volatilidade ao mercado, e também acerca de a certa preocupação, né, com o volume de chuva que, segundo o Procafé, volta a ficar abaixo do ideal nas principais áreas de produção, que é o estado de Minas Gerais. Beleza? Essas são as notícias aí do mercado agrícola, Gustavo. Valeu, Elipe, obrigado. Dando sequência, então, chamar o Diego para comentar das demais commodities. Bom dia, Diego. Bom dia, Gustavo. Bom dia a todos. Vamos lá. Começando pelo Brent, né? Essa semana aí o slide está bem pesado, né? Então, esse forte recuo semanal aí de 6,29, puxado basicamente pelo que a gente já vem falando há algumas semanas, e o Gustavo já começou aí o dia falando, né, dos temores aí de recessão econômica, em meio a esse aperto monetário do Fed, né? Alguns analistas acreditam também, pessoal, que esse recuo aí semanal foi basicamente devido ao movimento de ajuste, digamos assim, do desaparecimento, entre aspas, né, do prêmio de risco aí relacionado à guerra da Ucrânia, porque a gente sabe quando começou essa guerra e tal, todo o receio seria que esse petróleo da Rússia faria muita diferença em questão mundial. Mas a gente está vendo que a Rússia tem conseguido se mover esse petróleo, esse estoque para a Ásia, né? Então, esses temores aí de déficit de abastecimento em relação à guerra, né, da invasão da Rússia da Ucrânia,
não tem sido tão evidente, né? Então, digamos também que essa está sendo a análise aí depois desse primeiro semestre aí de fechamento, basicamente, do ano. E, enfim, a Rússia está conseguindo escoar tudo isso para a Ásia, né? Até, claro, a gente está percebendo aí que a China, alguns países da Ásia, está conseguindo comprar até a um preço bem interessante aí o petróleo, né? Então, enfim, semana, mas esses temores realmente abalando como um todo aí o mercado, né? Principalmente as commodities. E o minério de ferro aí também, um expressivo recuo semanal, né, devido aí basicamente também ao aumento dos temores e essa diminuição da demanda por aço, né, já que a economia chinesa divulgou aí, como o Gustavo comentou, alguns números relacionados ao segundo trimestre que geraram bastante preocupações, né? E essa crise, né, no setor imobiliário, digamos assim, local, parece estar cada vez piorando, né? A venda de moradias novas registrou queda de 31% no primeiro semestre comparado ao ano passado, tá? Enquanto as construções iniciadas recuaram 34%, ou seja, né, uma queda bem forte aí em relação ao ano passado, que já não era um ano de grande crescimento, né? A economia da China, todo mundo sabe, a maior produtora de aço e consumidora de minério de ferro do mundo, contraiu em 2,6 da sua economia no segundo trimestre em relação ao trimestre anterior, desempenho basicamente pior que esperado devido a essa política do Covid-0 aí também já mencionado, né? Só para vocês terem uma ideia, né, espelhando bem essa fraqueza da demanda do minério de ferro, a produção de aço bruto da China caiu mais de 3% em junho, comparado ao junho do ano anterior, tá? E em relação a maio, né, ou seja, no mês anterior, houve uma retração de 6%. Então, como o Gustavo falou, a demanda, a preocupação está bem grande, né? E também, já comentei isso na semana passada, só reforçando, que as produtoras de aço chinesas estão reduzindo a atividade, basicamente para ajudar a conter a emissão de carbono, né, diante de algumas políticas aí que o governo também chinês vem exigindo, né, uma diminuição da poluição, digamos assim, e também essas margens estão cada vez mais apertadas devido à fraca demanda, né, então tá complicado o setor lá, né, de minério de ferro, enfim, essa questão imobiliária está impactando muito na China, tá? Já o ouro também, metal precioso, aí acumulou a quinta perda consecutiva semanal, né? Então, basicamente, o preço da commodity foi empurrado aí mais uma vez, mais uma semana, devido ao movimento do dólar, né? O dólar é muito forte, a gente comentou na semana passada que o DXY tinha batido a maior cotação nos últimos 20 anos e subiu mais ainda, né? Então, o dólar é muito forte, a gente sabe que desfavorece bastante as commodities, principalmente o ouro, né? E também pela essa crescente especulação aí de que o metal começa a sentir ainda cada vez mais essa pressão do regime mais hawkish, né, mais duro do Fed, tá? Pode passar slide, por favor, Gustavo. Falar um pouquinho agora dos nossos juros futuros, né, mercado local aqui. Então, o juro futuro aí, né, fecharam mais uma semana com alta firme, né, com as taxas sendo aí pressionadas toda a extensão da curva, como mostra aí o slide, né, nos vértices com vencimentos aí, lembrando sempre que a gente olha o janeiro, né, de cada ano, né, 2025, conforme mostra o slide, apresentou a maior elevação, né, elevação de 1,16 na semana, fechando aí a 13,11, né, a taxa do juros futuro, vencimento em janeiro de 2025, né, esse movimento aí, ele é explicado em parte pela divulgação da inflação ao consumidor dos Estados Unidos, né, o CPI, que veio acima do esperado, e no Brasil, como a gente vem falando, né, esse desconforto em relação às políticas públicas e essa expansão fiscal e ano eleitoral, né, o famoso risco fiscal brasileiro, né. Aí falando um pouquinho da curva de juro real, né, que a qual reflete aí as taxas dos títulos do Tesouro indexado à inflação, ou NTNB, ou Tesouro IPCA, né, apresentou a elevação, né, na maior parte dos vencimentos, vencimentos curtos e movimentos mistos aí no movimento na ponta mais longa, né? Só para vocês terem uma ideia de parâmetro de taxa, né? NTNB de vencimento de maio de 2023, ou seja, um pouco menos de um ano aí, fechou em torno de IPCA mais 8,40, tá? E os vencimentos aí, todos os outros vencimentos acima de 2025 do Tesouro, indexado à inflação, fecharam em torno de IPCA mais 6, né? Refletindo basicamente esse estresse no mercado de renda fixa com o risco fiscal. Beleza? Já em relação para essa semana aí no cenário internacional, né, falando em dados a serem divulgados, destaque será a política monetária na Europa, com a divulgação aí da inflação ao consumidor no mês de junho, e a tão esperada decisão de juros do Banco Central
europeu, né, que já sinalizou, muitos acreditam que bem tardiamente, que vai começar aí a aumentar as taxas de juros, né, depois de anos e anos sem aumentar a taxa de juros na Europa, né. E essa semana também são divulgados os índices dos PMIs, né, de alguns países desenvolvidos, tá? No Brasil, aqui, os destaques serão a arrecadação fiscal federal, né, de junho, o monitor aí do PIB da FGV e a segunda prévia do GPM de julho, beleza? Vamos ficar de olho nessas informações aí. Até breve, pessoal.